Olá, eu me chamo Maria Eva, curso 8º semestre de Medicina na Universidade de Brasília e irei apresentar neste vídeo o meu projeto de iniciação científica, cujo título é A Interferência da Percepção de Insuficiência de Leite no Sucesso da Amamentação, que foi feito sob orientação da doutora Karina Nascimento Costa. Antes de tudo, é importante compreender a relevância desse tema. A amamentação ela é um elemento central na construção da saúde plena. A curto prazo, é capaz de reduzir a mortalidade, além de proteger contra diarreia, infecções respiratórias, otite média, entre outras afecções, e a longo prazo é capaz de reduzir índices de obesidade e diabetes. Nesse sentido, organizações mundiais preconizam a amamentação exclusiva até os 6 meses e como parte da dieta até os 2 anos. Assim, é fundamental compreender e afastar fatores de insucesso para a amamentação. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi identificar mães do Hospital Universitário de Brasília, HUB, com risco de descontinuação da amamentação e os fatores associados a esse risco, por meio da aplicação do questionário Perception of Insufficient Milk, ou questionário PIN. Em relação à metodologia, esse estudo é analítico, observacional e transversal, com a amostra constituída por puérperas que tiveram parto realizado na HUB. Para a coleta de dados, inicialmente, cerca de 48 horas após o parto, e assinatura e esclarecimento do TCLE, as mães foram submetidas a questionários no próprio HUB, sendo interrogadas sobre informações pessoais, gestações prévias e atual, além de terem sido submetidas a questionários específicos de avaliação da amamentação, como a escala de autoeficácia, o questionário PIN, que é foco deste trabalho, e o score de amamentação. Aos 4 e aos 6 meses, os questionários foram aplicados novamente, dessa vez por meio do celular. Falando um pouco mais especificamente do PIN, é um questionário que avalia a percepção da mãe de suficiência ou não de seu leite, buscando compreender também razões para essa percepção e medindo a concordância dessas mães com declarações sobre a oferta de leite por meio de uma escala Likert de 5 pontos. A partir disso, as mães puderam ser classificadas como tendo percepção de leite insuficiente, caso apresentassem pontuação inferior a 16 pontos, ou como tendo percepção de suficiência de leite, caso apresentassem 16 pontos ou mais. Quanto às análises estatísticas, foram feitas por meio do teste do Q², sendo considerado significante o resultado que apresentasse o valor de P menor ou igual a 0,05. Vamos conferir agora alguns resultados obtidos com esse estudo. Na primeira entrevista, 175 mães responderam aos questionamentos, e 94,1% delas acreditavam que o seu leite materno era suficiente. Foi estabelecida a relação significativa entre a percepção de suficiência de leite e alguns fatores, como ter sido informada previamente sobre a amamentação, possuir o desejo de amamentar até 6 meses de vida, apresentar crença de que o leite materno é suficiente até os 6 meses de vida e ter uma alta pontuação, tanto na escala de autoeficácia quanto no score de amamentação. Aos 4 meses, 60 mães responderam à entrevista e 86% delas ainda continuavam amamentando, sendo que 59,6% sob regime de aleitamento materno exclusivo e 40,4% aleitamento materno misto. Convém mencionar que a percepção de leite materno suficiente às 48 horas após o parto não se correlacionou com a manutenção do aleitamento materno aos 4 meses. Apesar disso, as mães que apresentaram percepção de suficiência de leite e maiores escalas de score de amamentação logo após o nascimento tiveram percepção de suficiência de leite aos 4 meses. Ainda nesse período, aquelas mães que tiveram também uma alta autoeficácia na amamentação também tiveram percepção de suficiência de leite. Diante de todo o exposto, foi possível constatar com esse trabalho que um número significativo de mães considerou seu leite suficiente para o bebê no momento do nascimento, e uma quantidade também considerável de mães mantiveram o aleitamento materno 4 meses após o parto. Além disso, foi possível notar que a percepção materna de suficiência de seu leite logo após o nascimento sofre influência de fatores como orientação prévia sobre a amamentação, o desejo de amamentar até 6 meses e a crença de que a amamentação é suficiente para o bebê até essa idade. Tudo isso reforça a ideia de que é essencial que seja abordado durante o pré-natal sobre o processo de amamentação e sobre os seus benefícios. Por fim, foi notada também uma correlação da percepção de suficiência de leite com os demais instrumentos de avaliação, como a escala de autoeficácia e o score de amamentação. Por outro lado, não foi possível estabelecer uma associação entre a percepção de suficiência de leite ao nascimento e a manutenção do aleitamento materno aos 4 meses, o que pode ter sido influenciado pela alta taxa de aleitamento materno percebida aos 4 meses. Nesse sentido, uma limitação desse trabalho foi um número limitado de respostas aos questionários subsequentes. Muito obrigada pela atenção e é isto.